com a bandeira. Tá bom. Boa noite, juventude do meio popular. Sejam todos bem-vindos à Trilha das Lives. Nessa terceira live a gente vai tratar sobre rumo à civilização do amor, contribuições no nosso plano pastoral. Eu sou a Alice Jericó, faço parte, componho a Coordenação Nacional de Jovens, representando o estado de Pernambuco, e vou estar na mediação hoje da nossa terceira live, da Trilha das Lives, com o nosso assessor, Edvaldo Jericó Bezerra, assessor nacional da PJMP, bacharel em Teologia, licenciado em Matemática e em Filosofia. Então, a gente quer saudar, em nome de toda a Coordenação Nacional, todo mundo que está entrando, todos os jovens, toda a juventude do meio popular do Brasil, os companheiros e companheiras de militância, de luta, e a gente queria saudar a todos com nossa paz e bem, um abraço, e é muito bom contar com vocês nesse momento. A Trilha das Lives é um projeto da Coordenação Nacional, da Pastoral da Juventude do Meio Popular, da PJMP, e ela vai acontecer em 4 momentos. O primeiro momento a gente vai fazer um momento de oração. O segundo momento a gente entra na formação com o assessor, que vai responder perguntas previamente elaboradas pela Coordenação Nacional, pela Comissão Nacional de Assessores. E a gente entra para o terceiro momento, que é a Fila do Povo, com contribuições e questionamentos dos participantes das lives que estão em casa e que vão poder contribuir nesse momento, no dia de hoje. E por fim, o encerramento, que o assessor vai dar encaminhamentos ou considerações do que a gente pode estar construindo nesse período de pós-pandemia, nesse período de isolamento social. Acho que a primeira justificativa, eu e a Edvaldo estamos aqui juntos, que a gente mora na mesma casa, então é sempre importante reforçar a importância do isolamento social nesse período de pandemia para garantir tanto o cuidado pessoal quanto o cuidado coletivo. E a gente inicia a nossa terceira live, rumo à civilização do amor. Então, boa noite, pessoal que está aí nos assistindo, juventudes, todas as pessoas que nos acompanham aí nesse projeto bonito da Pastoral da Juventude do Meio Popular, que vem, como já falou a Alice, vem fazer com que a gente continue nesse espaço de ternura, nesse espaço de carinho, nesse espaço de amor, mesmo com o isolamento social que
pandemia exige de nós. Vamos começar esse nosso momento orante para que o nosso bom Deus esteja conosco e nos conduza durante essa 1 hora que teremos juntos na live. Começar esse nosso momento orante para que o nosso bom Deus o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca para saciar, fazer. Evangelho de João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Estais discutindo entre vós porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Eu sou como a flor sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Vem, Senhor, converte-nos, revolve-nos, que a tua mensagem se torne carne de nossa carne, sangue do nosso sangue, razão de ser da nossa vida, que ele nos arranque do comodismo da boa consciência, que seja exigente, incômoda, pois só assim nos trará a paz profunda, a paz diferente, a tua paz. Dom Helder Câmara. Nós vamos dar início agora no segundo momento, que é o momento de formação. E como já foi apresentado, o tema é Rumo à Civilização do Amor, contribuições do nosso plano pastoral. Edvaldo, nossa primeira questão é como surge essa discussão sobre a civilização do amor? Como é que nasce essa discussão? Olha, Alice, essa discussão ela é uma discussão muito antiga. O pensar numa civilização diferente, que seja uma civilização do amor, ela nasce a partir do Evangelho. É interessante esse Evangelho que foi proclamado nas nossas igrejas hoje. Esse é um Evangelho que traz para nós, João capítulo 16, versículos de 16 a 20, que traz para a gente Jesus conversando com seus discípulos na última ceia, na quinta-feira, pouco antes, algumas horas antes da crucificação que se dará na sexta-feira santa, como a gente chama. É interessante que Jesus ele vai dizer 2 elementos aqui essenciais. O primeiro elemento essencial é que os discípulos vão ter uma sensação de não estarem com Jesus. Essa sensação demonstrada lá no versículo 16 do capítulo 16, que é: por um pouco de tempo, vós não me vereis. Mas é interessante também que ele diz que mais um pouco de tempo, vós me tornareis a ver. Ou seja, nós podemos ter a impressão nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, como por exemplo nós estamos passando agora com essa pandemia do coronavírus, pode vir à nossa mente a percepção de que Deus não está conosco, de que Deus não está mais no nosso meio,
que Jesus abandonou a gente, enfim, uma percepção ou um sentido de desespero. Mas é importante a gente entender que não é que Jesus não esteja conosco. Ele continua aqui do nosso lado. Ele continua conosco. Talvez a gente não tenha conseguido percebê-lo. Mas, se a gente perceber, se a gente olhar bem, mesmo não vendo Jesus, a sua força continua conosco. Um segundo aspecto importante do Evangelho de hoje, que nos ajuda a entender esse tema da civilização do amor, ele vem para a gente lá no final do Evangelho lido, no versículo 20, quando Jesus vai dizer para nós, veja que coisa boa e positiva, que nós vamos nos alegrar depois do sofrimento. Só que antes de dizer isso, Jesus diz que há uma contradição entre a felicidade dos seus seguidores e a felicidade do mundo. Veja, agora vós ficareis tristes e o mundo se alegrará. Porém, a vossa tristeza se converterá depois em alegria. Veja, uma contradição entre aquilo que o mundo celebra como felicidade e aquilo que Jesus e os seus seguidores compreendem como sendo um projeto de felicidade. Importante a gente analisar aqui. Há essa contradição, e quando Jesus fala de mundo, certamente ele não está falando do planeta Terra. Ele está falando de uma civilização humana. A forma tal como a civilização humana estava organizada, e está também organizada nos nossos dias, é uma forma de civilização que não é do amor, que não é de acordo com Jesus e com seus seguidores. É uma civilização que afasta esse projeto, como Jesus gostava de falar, esse projeto que é o reino de Deus. O reino de Deus entendido a partir do escatológico, lá do final, mas o reino de Deus entendido também no aqui e no agora. Então, a civilização do amor, para nós, vai ser entendida como sendo essa construção diária de um projeto de amor que comunga na terra com o reino de Deus, que é o reino pleno dos céus. Então, o primeiro ponto é evangélico, é a partir de Jesus. O segundo ponto, já chegando para os nossos dias, dentro da tradição da igreja, essa expressão civilização do amor, ela vai aparecer de forma muito forte em 1970, com o Papa Paulo VI. É o contexto do pós-Concílio Vaticano II. A igreja está aprendendo a viver com os ensinamentos do grande Concílio Vaticano II. E aí o Papa Paulo VI, na solenidade de Pentecostes, em maio de 1970, ele começa a falar sobre o significado de uma civilização nova construída a partir do Pentecostes, a partir do Espírito Santo derramado sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a igreja. E esse Espírito Santo, nos diz o Papa Paulo VI, foi a civilização do amor que o Pentecostes inaugurou. Também, a partir desta fala do Papa Paulo VI, a igreja na América Latina, de modo mais particular, vai fazer essa reflexão entre um modelo de sociedade que não comunga com o mandamento de amor de Jesus e uma sociedade que comungue com ela. Então, o tema da civilização do amor também vai aparecer de forma muito forte na Conferência de Puebla, em 1979. Veja que interessante. Eu queria até ler para vocês um pequeno trecho do documento de Puebla. No parágrafo 1188, o documento de Puebla nos faz um convite. Ele diz assim: a igreja faz um veemente apelo para que os jovens, em comunhão com Deus e a humanidade, busquem construir a civilização do amor. Veja que interessante. A civilização do amor é uma construção. A civilização do amor é algo que nós podemos fazer juntos. A civilização do amor é algo que nós temos a missão
de começar a construir, de começar a fazer acontecer. Então veja, nasce de Jesus Cristo, passa pela igreja e chega para todos nós como um chamado a construir uma civilização, um mundo diferente desse mundo que a gente vê, cheio de injustiças, cheio de opressão, cheio de dores. Em busca de um mundo que dialogue com o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Certo, Alice? Sendo essa civilização do amor, como é que ela vai se caracterizar enquanto civilização? Quais são as características dessa civilização do amor? Olha, é importante a gente entender que não há uma receita pronta. A civilização do amor vai ser assim, e a gente poder dar todas as características e dizer como será essa civilização. Se a gente for por esse caminho, nós vamos transformar um projeto de civilização do amor a partir de Jesus Cristo em uma ideologia. E a civilização do amor não é uma ideologia, uma explicação mera de uma realidade, mas uma construção coletiva. Então não é um projeto pronto. Embora não haja um projeto pronto, e a gente não possa dizer todas as características que constituem uma civilização do amor, nós podemos apontar alguns elementos que são importantes para que essa civilização do amor aconteça. Algumas pessoas poderiam pensar assim, não, Edivaldo é seguidor da teologia da libertação, Edivaldo é isso, é aquilo, e então poderiam pensar que a PJMP ou qualquer outra pastoral fosse fundamentar a civilização do amor a partir de Karl Marx. Não. Karl Marx tem sua importância histórica e filosófica. Claro que tem. Mas a civilização do amor é um projeto que nasce de Jesus Cristo. É muito mais amplo. Vai muito além de um projeto marxista. E a nossa fundamentação começa a partir do catecismo da Igreja Católica. É importante que a gente conheça os documentos da Igreja, para que a gente fale com propriedade, já que somos uma pastoral. Eu sei que muita gente já conhece. Mas se a gente olhar para o catecismo da Igreja Católica, que é essa versão aqui atual, nós vamos encontrar muitos elementos importantes para caracterizar a civilização do amor. Me permita fazer a leitura aqui de parte de 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1947. A igual dignidade das pessoas humanas exige esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Veja, a igual dignidade da pessoa humana exige esforços para reduzir as desigualdades sociais. Parágrafo 1940. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço em favor de uma ordem social justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos mais facilmente encontrem uma solução consensual. Diz mais ainda, a solidariedade internacional é uma exigência da ordem moral, no parágrafo 1941. Veja, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai trazer para a gente, se a gente prestar atenção aqui nesses 3, a gente poderia ter lido vários e vários outros parágrafos que trazem mensagens semelhantes, ele já vai trazendo alguns fundamentos, algumas bases para essa civilização do amor. Primeiro, ele vai nos dizer que tudo parte de uma concepção, de uma certeza de que as pessoas são iguais em dignidade. A pessoa humana tem dignidade e todas as pessoas são iguais nesta dignidade. Tudo parte daí. Conhecer que a pessoa humana tem dignidade. E aí ela vai continuar, não é? Dizendo que essa civilização, essa nova sociedade, ela precisa de uma solidariedade. E não é uma solidariedade de doação de esmolas. Veja como o catecismo é exigente. Não é uma solidariedade de distribuição de esmolas. É uma solidariedade, veja como diz no ponto 1940, uma solidariedade como distribuição de bens e de renda. Veja, a solidariedade parte dessa distribuição dos bens, dessa distribuição de renda. Vai dizer de modo muito, muito nítido
que a gente precisa de uma nova ordem social justa. Uma nova ordem social justa, que as soluções dos conflitos e tensões se dê de modo consensual. Para que haja um consenso, obviamente tem que haver diálogo. Veja, então, obrigatoriamente se pensa aqui numa nova ordem que seja justa, que nasça e que consiga fazer com que os conflitos e as tensões sejam solucionadas por meio de um diálogo que gere consensos. E, por fim, dos pontos que a gente trouxe, um outro elemento exigido, inclusive o Catecismo, no ponto 1941, coloca como uma exigência moral que haja uma solidariedade internacional. Veja, repito, não uma solidariedade como doação de esmolas, mas uma solidariedade como construção de consensos, como construção de justiça, como distribuição de bens e renda. Nessa mesma linha, no livro Virtudes para um Outro Mundo Possível, o teólogo Leonardo Boff fala sobre a necessidade da construção de grandes consensos. Só é possível um outro mundo, só é possível um mundo mais justo, que nós aqui chamamos de civilização do amor, se a humanidade conseguir construir grandes consensos. E isso vai fazer com que se gere no nosso tempo, ou nos tempos futuros e próximos, assim espero, que haja uma globalização humana. Se já há uma globalização econômica, é necessário que haja também uma globalização com uma fase humana. E essa globalização, vai dizer Leonardo Boff, essa globalização humana, ela exige que a paz nasça como um fruto da justiça. E, Alice, esse tema da paz como fruto da justiça, ele é profundamente bíblico. Ele vai aparecer, a paz como fruto da justiça, nos Salmos, vai aparecer nos profetas, principalmente no profeta Isaías, vai aparecer nos Evangelhos e vai aparecer nas cartas. Nas cartas de São João, na carta de São Tiago, nas cartas de São Paulo, vão estar presentes esse elemento da paz sendo construída como fruto de uma justiça. E essa justiça, como já dissemos, se a gente olhar para o Catecismo da Igreja Católica, ela nasce quando a gente compreende que toda pessoa humana é igual em dignidade. Leonardo Boff também traz, nesses 3 livros que compõem a coletânea Virtudes para um Mundo Possível, ele traz outros elementos que chama de virtudes, que são importantes para essa civilização do amor. Ele fala da virtude da hospitalidade, da virtude do respeito, da tolerância, da busca de um mundo de paz e justiça, e fala também da comensalidade. Se a gente olhar para essas virtudes, ele está falando de hospitalidade, é aquilo que abre a porta e faz com que as pessoas cheguem. Se nós olharmos para a virtude do respeito e da tolerância, aberta a porta da hospitalidade, nós somos chamados a viver o respeito e a tolerância. E nesta convivência de respeito e tolerância, se a gente, de fato, convive, nós chegamos a uma outra virtude final importantíssima, que é a comensalidade. Quer dizer, a humanidade sendo capaz de, nesta casa comum, comermos e bebermos juntos em fraternidade. Então veja, não é possível dizer exatamente como será essa civilização do amor, mas há elementos importantíssimos que, não vou dizer que norteiam, mas que dão para nós uma dimensão de que podemos construir essa civilização de amor a partir desses pontos importantes. Antes da gente passar para a terceira pergunta, Edinho, eu queria mandar um abraço para toda a juventude do meio popular que está acompanhando a live. Um grande abraço sertanejo, é um prazer e uma alegria estar compartilhando esse momento de debate. E aí a gente vai para uma terceira questão e já se preparando para o nosso terceiro momento. Edinho, sendo essa civilização do amor uma construção, como é que nosso plano pastoral
pode contribuir com ela? É uma pergunta muito interessante. E que, quando a Coordenação Nacional me passa essa pergunta, né, de como é que a gente pode contribuir? Esse é o grande objetivo aqui da nossa live. É como que a PJMP pode contribuir com isso. Então eu fui tentar elencar alguns elementos. Claro que não seria possível elencar todos, mas alguns elementos que são importantes. O primeiro é importante rememorar que é o Plano Político Pastoral Missionário da PJMP, que foi aprovado lá na 17ª Assembleia Nacional, na cidade de Palmares, em Pernambuco, em novembro de 2018. Esse plano, ele nasce a partir de um processo de diálogo que durou alguns anos. Então não se chegou lá na Assembleia e construiu um plano, nem caiu um plano pronto do céu. Ele foi construído ao longo de anos de diálogo, num processo de escuta que se deu através dos seminários nacionais, que se deu nos congressos nacionais do PJMP, que se deu nas 2 assembleias nacionais anteriores, em Goiânia e em Maceió. E então, com todo esse processo de escuta, que dura aí em torno de 6 anos, é que se constrói o PPPM, que ilumina a caminhada pastoral, política e missionária da PJMP no Brasil inteiro para os 5 anos, iniciando em 2019. Então veja, o próprio PPPM é fruto de um processo de diálogo. O próprio PPPM é resultado de uma formação de consensos. Lembra dos consensos da pergunta anterior? Para nós construirmos a civilização do amor, precisamos aprender a construir consensos sobre o que são os grandes valores humanos que vão nortear, que vão sulear, que vão orientar. Sulear. Veja, para nós aqui do Sul, sulear, né? Sul do hemisfério Sul. Então, se a gente olhar, nós vamos encontrar que essa construção de consensos é que constrói a civilização do amor. Sem a construção do diálogo e deste diálogo, produção de consensos, a civilização do amor é impossível. Então, o PPPM já é um fruto de um processo semelhante a esse. Em segundo lugar, é importante entender qual é o nosso lugar de fala, qual é o nosso chão. É conhecendo a nossa identidade, é conhecendo aquilo que somos e conhecendo também aquilo que não somos, conhecendo quais são os nossos desafios, olhando para as nossas esperanças, quais são os nossos valores, quais são as bandeiras de luta. Veja, se a gente olhar para esses pontos, nós vamos ver que eles são essenciais num processo de construção. De onde nós falamos, até para que a gente tenha o respeito pela voz do outro. De onde estamos? Qual é o nosso lugar de fala? E a partir da compreensão do nosso lugar de fala, da nossa identidade, dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas esperanças, dos nossos sonhos, dos nossos medos, é que a gente consegue construir uma civilização diferente. Se nós não nos conhecermos, não será possível respeitar a identidade do outro. Então, a identidade e a alteridade é a minha capacidade de me conhecer e de encontrar o outro como um outro eu, ou seja, eu e o outro, são elementos importantíssimos para a construção da civilização do amor. E o PPPM, ele faz no seu início toda uma discussão sobre aquilo que somos e aquilo que não somos, a partir do nosso chão. O nosso chão é da juventude empobrecida. O nosso chão é da juventude das periferias das grandes cidades. O nosso chão é da juventude agrária das pequenas cidades. O nosso chão é da juventude mais sofrida, mais sem esperança, aliás, muitas vezes mais sem condições financeiras dentro das grandes, pequenas e médias cidades. Então, olhar para a nossa identidade é um segundo ponto. Olhar para a identidade do outro é um ponto que se assemelha. Em terceiro lugar, o plano, ele olha para as nossas fraquezas, nossas forças, para as oportunidades que a gente tem no caminho pastoral e para as ameaças. Olhando para isso, é que o plano constrói uma série de ações e dá meta e prazos para essas ações
em 10 linhas que são importantíssimas se a gente quiser pensar uma civilização do amor. O plano nos traz ações sobre missão e espiritualidade, sobre acompanhamento e constituição de grupos de base, sustentabilidade financeira, formação, iniciativas em educação popular, articulação e estrutura de acompanhamento, secretaria, comunicação, assessoria, afetividade, sexualidade, relações de gênero, ecopolítica, direitos humanos. Então veja, é um plano que vai trazer várias dimensões. São apenas estas dimensões que são necessárias para a construção da civilização do amor? Não. Mas a gente já tem 10 a partir das quais a gente pode partir. E é importante, sobretudo, entender que tudo isso, dentro da PJMP, é feito em profunda sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o projeto de evangelização para a Igreja no Brasil, que a CNBB nos apresenta, e também em profunda sintonia, não por modismo, mas é porque aquilo que nós sempre fomos, profunda sintonia com aquilo que é defendido como modelo de igreja pelo Papa Francisco. Igreja de portas abertas, igreja em saída. Esse projeto da igreja em saída, que o Papa Francisco traz para a gente de uma forma muito compreensível, amável e desejável, na Laudato Si, na Evangelii Gaudium, que são duas encíclicas que nos trazem bastante elementos para essa civilização do amor, e, sobretudo, no testemunho diário de amor à humanidade que o Papa Francisco nos coloca todo dia. Testemunho de amor vivo diariamente. Em cada pequena ação, em cada pequeno gesto, testemunhar o amor. E é isso que nós somos convidadas e convidados a sermos esses testemunhas em cada ação pastoral que a gente fizer, em cada ação política que a gente fizer, em cada ação missionária que for feita por nós, quer seja individualmente, quer seja coletivamente. Nós somos chamados a testemunhar esse amor, como tão bem tem testemunhado o nosso amado Papa Francisco. Passando para o nosso terceiro momento, e aí reiterando muito da fala do Edivaldo, dos afetos, do nosso chão, da base que a gente vem, da espiritualidade que a gente vivencia, nós vamos começar o Fila do Povo, que é um espaço em que a gente promove a interação entre o participante, como convidado aqui o Edivaldo, e a nossa juventude do meio popular que está em casa, em isolamento social. Então hoje a gente tem uma surpresa. Além do chat, nós vamos ter a participação de alguns jovens de base, da base da PJMP. E aí a gente gostaria de convidar a nossa primeira companheira, a companheira Samara, lá de Oricuri, da coordenação diocesana da PJMP da Diocese de Salgueiro. Seja muito bem-vinda e um grande abraço. E aí a gente vai, enquanto a Samara está chegando, a gente vai reitera o abraço, a alegria de estar podendo celebrar esse momento. É um prazer enorme estar sempre com vocês aqui e debatendo esses momentos. Edivaldo, tem uma pergunta, já para vocês se preparando. A Samara chegou. Seja bem-vinda, companheira. Obrigada, Alice. Boa noite, gente. Eu me apresento ou não apresento? Pode se apresentar. Eu sou Samara, sou da PJMP do Sertão, de Oricuri, da Diocese de Salgueiro. Aí, já fazendo aqui a minha... uma contribuição e uma colocação. E também uma provocação, Edivaldo. Eu gostei muito sobre quando tu falou sobre Leonardo Boff. E tem uma frase de Leonardo Boff que eu ouvi ano passado, há um pouco mais de um ano, que eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com ele. Ele falou que o contrário da pobreza não é a riqueza, é a injustiça social. Então, partindo desse princípio, e partindo do princípio também de que não existirá paz enquanto houver injustiça, eu gostaria também de provocar sobre
uma fala também que faz parte muito de tudo que Leonardo Boff fala e prega, que não vai existir uma civilização do amor, não vai existir uma sociedade do bem viver, como a gente também costuma ouvir, se não houver um amor entre nós seres humanos e digamos, uma sensibilidade em reconhecer a dor do outro, e do outro não só como humano, mas também como membro do ecossistema. Então, a provocação que eu trago a ti é mais ou menos isso. Como construir uma sociedade uma civilização do amor, visando uma harmonia entre nós seres humanos e com nós mesmos assim, e entre nós com todo o ecossistema que nos rodeia, a nossa casa comum. É isso. A gente já vai respondendo ou escuta as outras falas? Como é que... Você vai respondendo enquanto a gente vai chamando outra pessoa, né? Muito bem. Então, eu não sei sair daqui. Obrigado, Samara. Uma alegria muito grande aqui da diocese vizinha. A gente está na diocese de Petrolina. Samara está na diocese de Salgueiro. Nossa vizinha, filha da diocese de Petrolina. Isso. Leonardo Boff, beijo, Paulo. Desculpa, pode falar. Só mandando um beijo para você e para Alice, para todo mundo. Ah, um beijão. Saudade de saudade de você. Com certeza. Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu assessorei um encontro aí na Diocese de Petrolina, né, em Uricuri. Perdão, na Diocese de Salgueiro, aí em Uricuri. E foi uma felicidade muito grande. Eu espero em breve a gente poder se reencontrar com o vencimento aí dessa grande crise que a pandemia está trazendo para a gente, né? A gente vai vencer, vai superar isso e vai, além desses encontros virtuais, vamos ter em breve, se Deus permitir, os encontros presenciais. Se Deus quiser. Cheiro. Eu posso sair ou vou ficar escutando? Pode sair, um abração. Pode sair. Ai, tá bom. Abração. Cheiro. Vou continuar. Então, Leonardo Boff traz, como Samara colocou para a gente, uma afirmação que ela é bem pertinente. A pobreza, ela é o inverso da justiça social e não da riqueza. No sentido de que o que gera a pobreza, na verdade, nas nossas sociedades, é a injustiça. O Catecismo da Igreja Católica, eu estava até lendo hoje com a Alice, interessante, a gente vai colocando outros pontos. Tem pontos dentro do Catecismo que também é comum, que fazem essa mesma discussão, que vai colocar para a gente, se não me engano, no ponto 2403, 2402, 2403. Ele vai trazer para a gente uma fala muito interessante, que a desigualdade é a raiz das guerras, que é a partir da desigualdade que vem a falta de paz. Então, veja, o que é que gera pobreza? O que é que gera pessoas passando fome? O que é que gera pessoas sem condição, por exemplo, nessa pandemia, pessoas morrendo em vários lugares do mundo porque não têm acesso à saúde, porque não tem um sistema de saúde básico. No Brasil, graças a Deus, temos um sistema de saúde que, mesmo com falhas, ainda consegue salvar vidas. Mas tem países que nem isso tem, e que as pessoas, às vezes, sem acesso, acabam morrendo. Então, é importante entender que essas desigualdades é que geram a pobreza, que geram as violências, que geram a destruição da humanidade. E aí a gente, a partir do momento que a gente faz esse entendimento, a gente começa a dialogar, nós vamos encontrando caminhos para respeitar a natureza, para respeitar a casa comum, para que a gente respeite a identidade do outro. É o conceito de alteridade, né? Eu me conheço, eu conheço o outro. E dentro deste conhecimento, dentro desse respeito, em alguns casos, quando os conflitos vierem, dentro da tolerância, nós vamos conseguir construir uma civilização diferente. Edinho, enquanto a gente espera o Danilo, da coordenação paroquial da PJMP de Ocará, da Arquidiocese de Fortaleza, a gente vai antecipando duas perguntas já para vocês preparando, e eu tenho que responder a dele e do diálogo que você vai ter com ele, você vai respondendo. A primeira pergunta vem da companheira, e já deixo um abraço para todos os companheiros de Santa Catarina, vem da companheira Cláudia. Ela pergunta como a gente pode perceber a civilização do amor num contexto de luta.
de lutas sociais. A outra pergunta, eu acredito que é Capibíblia. Ela pergunta se nessa situação de pandemia, se nós vamos precisar ressignificar o afeto, o amor entre as pessoas, inclusive nesse tocante aos cuidados um com o outro. E aí a gente já dá as boas-vindas. Seja bem-vindo, companheiro Danilo. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, né? Eu me chamo Danilo, sou da coordenação paroquial da PJMP, da Arquidiocese de Fortaleza, Nordeste 1. É um prazer imenso a gente se encontrar aqui com vocês. Diante dessa discussão, né, a minha provocação vem diante desse nosso atual contexto de enfrentamento ao Covid-19, coronavírus, e diante de tantas discussões políticas, sociais, que geram insatisfação, rejeição e repulsa esse desgoverno que está aí. Como sensibilização do amor em frente a tudo isso? Nós, do Meio Popular, temos nossa luta, nossa força e nossa bandeira. Sendo assim, como ser mais voz ativa, atuante e profética nessa sociedade? Ok, então, começando pela pergunta do Danilo. Danilo, muito obrigado por ter participado e trazer uma pergunta importantíssima para a gente, né? Que é essa questão da atuação de quem defende uma civilização do amor frente a um modelo de desgoverno e muitas vezes citado um modelo de ódio à vida, um modelo de ódio à humanidade. Como ser propagador da civilização do amor dentro de um contexto difícil, duro como esse? Nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência e ciência dos nossos valores, daquilo que nos conduz como pastoral, daquilo que nos conduz como agentes desta civilização diferente. Então, a primeira coisa, Danilo, é que a gente não entre no jogo de sermos também propagadores de formas de ódio. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, isso, mas ódio não constrói ódio, não constrói amor. Ódio mais ódio, ódio dobrado. Vou dar um exemplo. Eu vi em alguns grupos, esse é um exemplo difícil e polêmico. Teve uma pessoa que, numa manifestação do pessoal da enfermagem, uma manifestação pacífica feita em Brasília, no final de semana, teve uma pessoa que foi agredir uma enfermeira. É uma atitude de ódio frente a pessoas que estão defendendo a vida com risco da própria vida diariamente. E aí eu vi algumas celebrações ontem e hoje em alguns grupos de Facebook que essa pessoa que espancou a enfermeira foi também espancada. E algumas pessoas celebrando isso. Então, veja, nós não podemos entrar nesse jogo de ódio mais ódio. Nós precisamos, em primeiro lugar, entrar no jogo de ódio mais amor. Mas não é um amor ingênuo, de quem fica parado esperando, mas um amor de quem, de uma forma pacífica, mas de uma forma muito firme, se mobiliza socialmente para mudar essa realidade. Então, veja, em vez de entrarmos na onda de violência dos violentos, nós entramos na onda da militância dos conscientes e cientes. Vou dar um exemplo. Nós, a PJMP e tantos movimentos juvenis, o movimento estudantil, abraçaram a causa do Adia Enem. E essa causa do Adia Enem, a gente conseguiu, ontem, adiar o Enem. Por que o governo federal quis? Porque o desgoverno que está aí é bonzinho? Não. Porque a sociedade mobilizada construiu um consenso de que não seria possível, por diversos motivos, essa realização do Enem na data anteriormente marcada. E, em função disso, houve uma luta e essa luta gerou uma conquista. Então, essa luta organizada do povo, quando se constrói esses consensos, essa luta organizada do povo, quando as pessoas, em diversas frentes, não só a PJMP, não só a PJ, não só o movimento estudantil, mas a sociedade brasileira e, quiçá, a sociedade mundial, ciente daquilo que quer, ela vai construir essas lutas que geram uma civilização diferente. E aí, trazendo as duas perguntas anteriores que vieram lá do chat, não é?
é esse contexto de luta, é entender a situação de dificuldade e não ficar parado diante dela, mas nos mobilizarmos de forma organizada para construir a diferença. Veja, para denunciar, muitas vezes, e a gente precisa denunciar de forma firme aquilo que é injustiça, precisa denunciar de forma contundente aquilo que destrói a pessoa em sua dignidade e, a partir daí, nós construirmos aquilo que é justo, que é fraterno, que é solidário. Dentro disso, claro, eu não me lembro aqui quem foi a segunda pergunta, que falou sobre a questão, a Cláudia foi a primeira da questão das lutas, né? Então, Cláudia, vai muito nesse sentido de uma mobilização ampla. E aí, em Santa Catarina, eu sei que vocês já fazem muito desses consensos construídos a partir da PJMP, mais a Pastoral da Juventude Rural, mais o movimento da Via Campesina. Então, vários movimentos que vão construindo esses consensos, e esses consensos vão gerando, né, vitórias do povo, vitórias da civilização do amor. A terceira pergunta, Edinho, é da Comissão de Bíblia da Arquidiocese de Olinda e Recife. Que bom que vocês estão aqui conosco, né? Comissão Bíblica lá da Arquidiocese, da nossa querida Arquidiocese de Olinda e Recife, trazendo para a gente essa questão da ressignificação da afetividade. A pandemia do coronavírus, ela tem gerado uma série de mudanças culturais. Coisas simples, tipo o menino brincando hoje lá na internet. 2019, os professores diziam aos estudantes, não usem celular. 2020, os professores, os educadores estão dizendo aos estudantes, não venham para a escola, use o celular. O normal da PJMP é nos encontrarmos com muito beijo e abraço. E hoje é um pouco dolorido para a gente, né? A gente se encontrar e ficar a 2 metros, pelo menos, de distância uns dos outros. Eu e a Alice, como a gente já é irmãos, né? E a relação de pai e filho e de fraternidade, então, já é uma proximidade que nos permite um toque. Mas outros companheiros da PJMP que a gente encontra aqui, por exemplo, em Santa Maria da Boa Vista, a gente não pode ter esse toque, não pode ter o contato, não pode ter o abraço. Então, mas isso não significa que não há a afetividade, que não é esse carinho, que não é essa ternura. Essa ternura agora se reveste de cuidado, de amor, não pelo toque, mas de amor por encontrar o outro. Danilo, a gente agradece a participação. E aí a gente já vai, deixa um abraço para toda a PJMP do Ceará e já vai convidando o Kainan, lá de Correntina, da Diocese de Bom Jesus da Lapa, para poder participar desse momento. Pois tá, muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Danilo. Obrigadão. Tchau. Cheiro grande na PJMP do Ceará. Tá. Tem outra pergunta? Não. Deixa eu... Não. Conseguiu, Kainan? E aí a gente tem 2 companheiros para receber ainda, Kainan, lá de Correntina, Diocese Bom Jesus da Lapa. Acho que a gente pode fazer a participação dos 2 e depois você responder a pergunta já fazendo as considerações finais. Bem-vindo, Kainan. Olá. Olá, Kainan. Fique à vontade. Momento. Escutando, boa noite. Boa noite, escutamos bem, Kainan. Seja bem-vindo, já iniciando um abração, um cheiro grande no coração de toda a PJMP do continente baiano. Muito obrigado. A minha dúvida é um pouco específica, né, ao documento do PPPM. Bom, nós da Diocese de Bom Jesus da Lapa, nós temos lutado para organizar e estruturar os nossos grupos de bases com o intuito de fortalecer a PJMP e fazer concretizar o pedido do Papa Francisco, né, na última jornada, Jornada Mundial da Juventude, aqui no Rio de Janeiro, que ele fala para nós que façamos florescer a civilização do amor. A minha pergunta, ela vai sobre as estruturações dos grupos de base, né,
que no plano de ação nós temos a proposta de uma semana missionária, que acontece anualmente e tem como organização a coordenação regional e também a Comissão da Assessoria Nacional. Eu queria saber como essa missão é realizada, como ocorre esse planejamento, como as dioceses são escolhidas para essa missão. Ok, Kainan. Obrigado pela pergunta. E depois da pergunta da companheira Isabela, lá de Goiânia, aí a gente responde as duas, certo? Um abração. Bom ter o continente baiano amado aqui com a gente. Eu que agradeço. Sai. Isabela? A gente já está, a companheira Isabela está chegando. A nossa última pergunta e poder dar os encaminhamentos. Seja bem-vinda, Isabela. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, gente, a minha pergunta. Eu sou aqui de Goiânia, né? Primeiro vou me apresentar, sou de Goiânia, da PJMP de Goiânia. E eu vou fazer minha pergunta para o Edivaldo, né? Que tanto pediram, né? Edivaldo, há alguma ligação entre a civilização do amor e ao outro mundo possível, debatido no Fórum Social Mundial? Aí eu quero que você responda isso para todos nós, né? É uma curiosidade que acho que todos devemos saber. Ok, Isabela, obrigado pela pergunta. É a coisa mais linda do mundo ver esse espetáculo. Eu estou morrendo de saudade. Foi um congresso maravilhoso. Foi maravilhoso, né? 2018, e assim, bem grande aí no coração de todo mundo do Goiás, do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul também, que a gente recebeu algumas mensagens essa semana. Um beijão grande aí do Brasil também. Tá bom, então. Obrigada, viu, gente? A gente que agradece a participação. Tchau. Tchau. Então, gente, o tempo é curto agora, né? Temos poucos minutos, então eu vou tentar responder de forma muito, muito breve. O PPP-MI traz várias ações, então não daria para a gente elencar aqui todas elas e como fazê-las em detalhes. Mas é importante que a gente entenda, por exemplo, o tema dos grupos de base, quando a gente foi construir o Plano Político Pastoral Missionário, o tema de fortalecimento e criação de grupos de base, ele aparece como sendo a nossa principal prioridade. Acompanhar, fortalecer os grupos que existem e nuclear novos grupos de base da PJMP em várias dioceses, vários regionais, vários municípios do Brasil. Essa Semana Missionária ela tem esse objetivo bem direto, de fortalecer esses grupos de base que existem e fazer com que esses grupos de base fortalecidos, eles vão mais diretamente para a atuação missionária. Então, o que acontece? A Semana Missionária deve acontecer preferencialmente em outubro, que é o mês que a igreja coloca como mês missionário. Claro, a missão é o tempo todo, mas nesse mês de outubro, a missão deve aparecer com mais força ainda. Então, é importante que o mês missionário, a PJMP inteira, esteja mobilizada. Como é que é feito isso? Aí vai depender de cada realidade. A realidade de Goiás, a realidade da Bahia, a realidade do Amazonas, a realidade de Pernambuco, enfim, a realidade do Ceará, que são realidades diferentes nas dioceses, nos municípios. E aí cada regional prepara a sua atuação missionária e cada diocese prepara a atuação missionária dos seus grupos de base. Então é mais ou menos nesse sentido aí essa ação da Semana Missionária que a gente deve viver em outubro. Não sei qual vai ser o formato esse ano, considerando a pandemia. Não sei se vai permitir atuações presenciais ou também atuações em lives ou outros modelos semelhantes. Sobre a questão aí que Isabela traz, também uma pergunta muito importante, como as outras três anteriores, sobre a questão da relação entre civilização do amor e o outro mundo possível. Olha, Isabela, tem uma conexão muito, muito grande entre aquilo que se discute, que se planeja nos fóruns sociais mundiais, com vista a várias entidades construindo esta civilização diferente. Não vai ser a PJMP sozinha, não vai ser a Igreja Católica sozinha, não vai ser os cristãos sozinhos que vão construir uma civilização do amor. A construção de uma civilização do amor depende
muito diretamente de consensos construídos entre religiões e pessoas não religiosas, da religião com a ciência, de ricos com pobres, de países ricos com países em desenvolvimento. Vai ter, enfim, a necessidade de uma construção dialogal, onde, nesses consensos, se coloque muito nitidamente aquilo que a gente não pode aceitar para que haja uma civilização do amor e aquilo que é desejável para que essa civilização aconteça. Então, o projeto da civilização do amor, ele se liga diretamente a esse projeto de construção de um outro mundo necessário e possível, que vem do Fórum Social Mundial. Se liga diretamente também, Samara já tocou lá de leve na sua pergunta, se liga também de modo muito direto à questão das profecias do bem viver dos povos originários da América Latina. Profecia do bem viver, que é exatamente os povos encontrando-se, e neste encontro, respeitando-se uns aos outros, e nesse respeito, respeitando também, respeitando principalmente a nossa grande casa comum, a Mãe Terra. E aí a gente já começa a agradecer a todos os companheiros de pastoral, todos os grupos de jovens, a gente recebendo muitos abraços, muitos beijos. Esse momento de isolamento deixa a gente meio aflito, porque esse aconchego, essa ternura que é muito presente nos nossos encontros pastorais, também são sinais dessa civilização do amor que a gente constrói enquanto juventudes. E aí eu gostaria de agradecer as contribuições do Edivaldo, assessor nacional da PJMP, companheiro, pai, irmão, deixar o nosso grande abraço, beijo da juventude do meio popular, e convidar todos e todas, todos os companheiros que estão acompanhando a live e que vocês convidem e propaguem essa trilha das lives. A trilha das lives vai estar no domingo, 24/5, conversando com a companheira Cláudia, da coordenadora nacional da PJMP, sobre o tema mídias digitais na luta contra as fake news. Então, sintam-se todos convidados e convidadas. E, Edivaldo, os agradecimentos. Então, queria agradecer a PJMP Nacional, a coordenação de jovens, aí a equipe do projeto na Trilha das Lives pelo convite para estarmos aqui com esse diálogo gostoso hoje. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. E para encerrar, Alice, agradecer também aos jovens, os 4 jovens que fizeram as perguntas, disseram para a gente elementos importantes também. Coordenação Nacional pelas perguntas, os assessores nacionais pelas questões que nos ajudaram a fazer com que o tema tivesse objetividade. Agradecer a todas as pessoas que receberam o convite, que nem são da PJMP, muitas vezes, receberam o convite e estão aí conosco nesse momento orante e formativo, nesse momento de ternura e aconchego. E como é ternura e aconchego, Alice, de um povo de fé, né, de luta, de reza, então é fé, é luta, é reza, é dança, é vitória, é PJMP. Para a gente encerrar, uma oração do PPPM. Lá no PPPM, a gente tem uma oração que eu acho que nos ajuda a encerrar bem esse momento. Rezemos juntos? Rezemos juntos. Ó Pai, que nos ama com amor, com maternal amor, iluminai com vosso Espírito Santo a caminhada da PJMP. Ensina-nos a sermos sempre mais discípulas missionárias e discípulos missionários do Teu Filho, testemunhando o bem conviver e anunciando a construção da sociedade do bem viver. Fortalece-nos no seguimento de Jesus de Nazaré, dando-nos forças para, firmes na estrada, seguir caminhando rumo ao protagonismo, resistência e liberdade das juventudes, superando as violências, as formas de ódio, as injustiças e intolerâncias. Que a Mãe Maria caminhe conosco e rogue para que encontremos as águas e profecias, as luzes que geram vida e beleza no meio popular. Amém, axé, alelê, aleluia. Oi, gente. Beijão para todo mundo.